céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Vamos lá, muita força, boa noite. Boa noite. Tá vendo como é que melhorou? Eu tô preocupado só com essa turminha aqui da frente. Não sei porquê, mas algo me preocupa. Olha pra carinha deles, jovens. Vocês falam português, não falam? Sim. Porque eu também falo Nihongo, se vocês quiserem. Quando eu vi da palestra, que eu tava vendo que alguns, quando chegavam ali fora, falavam Nihongo pra eu não entender, ó. Tá vindo o palestrante, aí começava, né? Tá certo. Pessoal, nós gostamos tanto da casa, acho que se eu ficar aqui no meio todo mundo me vê, né? Seu Kiyoshi, só levanta a mão aí que se eu subir da visão do senhor, tá? E da outra vez que nós estivemos aqui, o Otto falou assim: Adriano, a casa era para estar lotada, né? E o Otto, como um verdadeiro japonês, falou assim: eu estou envergonhado. E ó, a comida foi tão boa, a casa foi tão boa que eu volto, fica tranquilo. E a casa que eu estou dizendo é essa aqui, pessoal, não é a casa dele não, porque lá também estava melhor que a minha. E aí nós então nos convidamos a voltar aqui no dia 10 para bater um papo com vocês, conversarmos, falar um pouco de um tema muito interessante. Mas antes eu queria agradecer duas pessoas em especial, ao Sr. Kiyoshi, que veio com a família, com a Amélia e com a Sayuri, vieram de longe. Para nós é uma alegria tê-los aqui, obrigado pelo carinho, parabéns pelo Caminho da Luz Japão. E ao nosso grande Marcelo Akira, que é um amigo, um ouvinte aqui do Japão, e ele tem muita vergonha, não olhem para eles, pessoal. Ele tá de jaqueta vermelha com mochila no braço. Adriana, para de olhar, ele vai ficar sem graça. Mas Marcelo, obrigado por você ter vindo. O Marcelo me levou para passear. Eu falei, vai me levar para comer um verdadeiro sushi, me levou para comer arroz com ovo, pessoal. Esse é meu amigo. Mas são amigos assim, nesse aqui hoje, que a gente percebe que vale a pena. Mas Marcelo, obrigado por você ter vindo. Eu gostei muito, pessoal, de Hondio, por isso que eu votei. Tem uma cidade aqui próxima, em Cesar, que eu não me dei muito bem com o pessoal de lá, mas eles insistem em me acompanhar. Deve citar quem é, tá com a câmera na mão, mas espírita a gente fala sem citar nomes, né? Adalberto, obrigado por você ter vindo, não é de você que eu tô falando, não. Não, você também é de Cesar, né? Digamos que uma parte de Cesar que eu gostei, a outra nem tanto. Pessoal, eu preciso, para começar essa palestra, eu nunca dei uma palestra no meio de um pilar. Mas não dá para tirar. Quem tem medo de morrer, levanta a mão, por favor. Não, verdade, pessoal, eu vou perguntar de novo. Essa turminha aqui, ninguém tem medo de morrer? Jura que vocês não têm medo? Quem tem medo da morte, levanta a mão aí. Vamos lá, pode levantar a mão, pessoal, não tenha vergonha não. Sr. Kiyoshi, o senhor não tem, Sr. Kiyoshi? Jura? Pois bem, pessoal, por que vocês têm medo? Por que nós temos medo de morrer? Geralmente a resposta é a seguinte: eu não sei para onde eu vou. Mas o Espiritismo já não mostrou para nós para onde nós vamos? Os livros das obras básicas já não detalhou? André Luiz detalha para nós, dá até o local, o endereço, né? Só que nós temos medo. E aí isso está relacionado com o quê? Com o estilo de vida que nós temos. A maneira como nós estamos vivendo é que determina esse medo. Por quê? Porque lá no fundo, bem lá no fundo, nós sabemos que de vez em quando nós pisamos, né, na bola. Lá no Brasil falamos no tomate, né? Mas aqui pode ter outro significado, então é melhor ficar na bola, né, Sr. Kiyoshi? Olha que interessante então. Quando eu for para a vida espiritual, o que pode acontecer? O que vocês acham? Vamos lá. Bia, vou começar com você, Bia. Bia, eu posso contar? Bia, eu posso contar? É você mesmo, Bia. Você é outra. Eu posso contar, Bia, sobre a história do cabelo? Melhor não, né, Bia? Depois eu conto essa história, senão eu vou entregar ela. Pessoal, olha que interessante. Nós temos uma preocupação para onde nós vamos. De que maneira nós vamos chegar lá? E quem que nós vamos encontrar? E aí então nós vamos começar o bate-papo falando da primeira edição da FEB, em 1944, do livro Nosso Lar. Ele vai contar a história de quem, pessoal? De André Luiz. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para as mães. Adriana, ele não vai entender muito, mas tem algumas pequenas, dois na verdade. Eu posso mostrar as imagens aqui, não tem perigo? Os pais? Então tá, posso mesmo, né? Maravilha. O que acontece então com o André Luiz quando ele vai para o Nosso Lar? Ele percebe que a vida
continua. Mas antes de ele ir para o nosso lar, ele passa por uma região chamada umbral, nós vamos explicar daqui a pouco, mas ele fala da questão do quê? Que a matéria acabou. O corpo dele havia morrido, enterrado e acabou. Mas o que é matéria, pessoal? Então nós vamos recorrer à questão 22 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, vamos ler juntos. A matéria existe em estados desconhecidos. Pode ser, por exemplo, toda etérea e sutil, que nenhuma impressão causa os sentidos, mas é sempre matéria, embora não seja para vós. Acho que agora melhorou o áudio, né? Mas eu fico na frente aqui. Mas vamos lá. Então, ou seja, a matéria existe em estados desconhecidos. Desconhecidos para quem? Para nós. Então nós achamos que é somente o corpo, e por isso que muitos sofrem. Nós estávamos conversando em alguns lugares que nós fomos aqui, e as pessoas falam que na reunião mediúnica, alguns espíritos já desencarnaram há muito tempo não sabem que morreram. O Sr. Kyoshi mesmo comentou conosco hoje, de que eles continuam onde, pessoal? Às vezes protegendo a casa, protegendo a rua, protegendo a cidade, e nem sabem o que está acontecendo. Vamos mais adiante. Na Gênese, Kardec coloca, até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação. Mas por que eles guardaram silêncio, pessoal? Porque não adianta falar muitas coisas. Se nós pegarmos aqui, qual é o nome desse jovem aqui, desse pequenininho? Qual é o seu nome? Não fala sobrenome que eu não vou conseguir falar. Só o primeiro nome facilita. Mateus, né? Quantos anos você tem, Mateus? 11 anos. Muito bem. Adianta eu falar para o Mateus de física quântica? Sim ou não? Não. Pode até ser que para ele adiante, né? Japonês tem que tomar cuidado, né, Casal? Pode dar uma aula, né, Marcelo? Melhor. Mas geralmente não, né? Por quê? Porque não está na época ainda. Não vai adiantar dar informação. Assim são os espíritos conosco. Quantos anos faz que existe o espiritismo? Um pouco mais de 150, não é isso? Antes o que nós tínhamos? Nós não tínhamos espiritismo, mas os espíritos continuavam nos atendendo. Quando chegávamos do lado de lá, eles atendiam, até mesmo do lado de cá. Então nós vamos percebendo que eles guardaram o segredo, isso está no capítulo 6, uranografia geral da Gênese, porque não adiantava nos falar, vir aqui e contar, olha, do lado de lá é assim, assim, assim. O que ia acontecer? Lembra de Galileu Galilei? Vamos dar um exemplo simples. Quando ele falou, olha, a Terra é redonda. A igreja quase matou ele. Ele falou, olha, você renega ou você vai para a forca. Então quer dizer, olha o pensamento. Então não adiantava nos falar. E os espíritos dizem então, olha, do lado de lá não está na hora ainda. Em 1857, então, surge o momento de contar para nós. E aí então nós vamos ver uma outra pesquisa numa matéria dizendo o seguinte, matéria escura é um dos maiores mistérios da astronomia. Segundo os cientistas, esse agente pouco conhecido compõe a maior parte do universo. Tudo que nós sabemos do universo hoje representa somente 5%. 95% é desconhecido. Só que olha que interessante, a ciência fala hoje, aí o Mateus pode me falar isso, o Mateus já teve essa aula que eu sei, que nós às vezes que agora tem uma discussão de que nem seja mais o universo, seja multiverso, ou seja, a ideia de mais de um universo. E nós só conhecemos o que, pessoal? A menor parte. Então tudo que a ciência já avançou, tudo que os cientistas já fizeram, para nós ainda é a menor parte. 95% ninguém sabe o que é. Olha que interessante. Repito a pergunta, para onde nós vamos quando nós desencarnarmos? Fica complicado dizer, não fica? Olha que interessante. Vamos mais adiante então. Crosta de estrela de nêutrons é 10 bilhões de vezes mais forte que o aço. Vocês querem saber o que é isso? Uma colher de chá deste troço, e não fui eu que estou falando, isso aqui está na matéria, uma colher de chá desse troço pesaria 100 milhões de toneladas, e a única coisa mais densa que isso é um buraco negro. Vocês têm noção do que é uma crosta de estrela de nêutrons? Eu nunca tinha ouvido falar. Olha que interessante. Uma colher de chá, que vocês conhecem bem de chá aqui no Japão, né, Sr. Kyoshi? Então aquela colherzinha pequenininha, não a de açúcar grandona que a gente coloca, né? A pequenininha de chá, uma colher pesa 100 milhões de toneladas. Olha que interessante. Isso está onde, pessoal? Fique à vontade, não precisa ter vergonha, você chegou atrasado, eu estou falando de você, todo mundo vai rir, é terrível, mas eu faço isso, que fizeram isso comigo já também. Então a gente tem que descontar em alguém, o espiritismo fala isso. Brincadeira, não fala não. Olha que interessante então, e aí ele coloca o seguinte, o espaço definitivamente é estranho. Cientistas da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, demonstraram a incrível densidade e a força molecular de uma estrela de nêutrons. Algo que, como todos vocês, astrônomos amadores, sabem, é o resto de um colapso gravitacional de uma estrela durante uma supernova.
A pesquisa teve início por causa da preocupação de que a atração gravitacional intensa desses corpos poderia provocar ondulações no espaço-tempo, mas ela poderia levar a uma nova compreensão sobre tremores estelares ou gigantes erupções de uma magneta. Temos noção do que é isso? Se vocês perguntarem o que é para eu aprofundar, eu também não sei. Eu peguei só um trechinho que é para eu não me complicar na palestra. Olha a complicação disso. Para onde nós vamos? Vamos mais adiante então. Passa pelo umbral, pessoal. O que é umbral? Vocês sabem? Vocês lembram? O que é umbral? Umbral é uma região onde espíritos se encontram lá para eliminar ainda aquilo, né? Formas, pensamentos, a sua energia, para que depois ele possa ir para algum local. Todo mundo concorda com isso ou não? Maravilha. Quem é que passa por lá? No livro A Cidade no Além, da Igorina Cunha com o Chico, pelo André Luiz e pelo Lúcio, os Espíritos, eles falam de algumas esferas. Além desse livro que tem desenho, que tem imagens, nós vamos recorrer ao livro As 7 Esferas da Terra. Mas vamos pegar aqui nesse livro e vamos lembrar o seguinte: trevas, abismo, crosta terrestre. Chegamos onde nós estamos. A quarta região, qual é? A região umbralina. Então vamos contar aqui. Além, nós estamos aqui, crosta. Abaixo dessa tem duas, que nós não temos contato. E o André Luiz vai falar nas suas obras do quê? De que trabalhadores, quando saíram do campo da paz, uma colônia, iam para onde? Lá para baixo. Em regiões umbralinas, onde eles recolhiam espíritos que lá se encontravam. Então, às vezes, nós achamos que está só para cima, né? É só para cima ou só para baixo. Olha o tanto de coisa que nós temos em nossa volta. Então, de novo, abismo, trevas, crosta terrestre e umbral. A colônia nosso lar está na região umbralina. E todos nós queremos ir para onde, pessoal? Quem quer ir para o nosso lar, levanta a mão. Eu tinha que ter feito essa pergunta antes, né? Pois é, muitos, eu adoro o nosso lar, tão bonito, cheio de flores, né? Sim, realmente, tem flores dentro da colônia. Fora o negócio é diferente. Vamos mais adiante. E quem é que passa pelo umbral, pessoal? Agora essa pergunta eu quero a resposta. Quem é que vai para o umbral? Só o tio Adalberto? Não vai não, que maldade, hein, tio? Você veio de guma para ouvir essas coisas. Quem é que vai para o umbral, pessoal? Nós vamos ver então a história de André Luiz, um médico que trabalhava na sua área como médico, na terra, no Rio de Janeiro, porém ele não tinha religião, não queria nem saber de Deus. Para ele, tanto fazia como tanto faz, chegava em casa, tinha uma vida normal, tinha sua família, até que um dia ele passa mal, tem problemas, vai para o hospital, é internado, passa por uma cirurgia gástrica e parte para o lado de lá. Só que ele percebe que o corpo morreu, ele está morto, mas ele continua vivo, porque o coração bate, o pulmão funciona, ele caminha, ele ouve. E o que ele ouve? Espíritos dizendo o que para ele? Saia daqui, suicida, nós não queremos você aqui. Ele fala, não, mas eu não sou suicida, eu era médico. E quanto mais ele tenta correr, o que acontece? As vozes o acompanham. Olha a roupa dele. A roupa dele parece que já não está mais da Diogo, né? De quando ele estava vivo. E olha que interessante. E o cabelo? O Kazu cortou, mas estava quase igual, né, Kazu? A barba, então, grande. E ele percebe que a vida continuou do lado de lá. Ele está vivo. E aí, então, essas vozes o acompanham. Ele relata que o chão, o piso, é como se fosse uma gosma fétida. E a única coisa que ele tem para comer do lado de lá são umas folhas verdes e uma água barrenta. Para quem assistiu o filme vai lembrar, quem não assistiu, assista Nosso Lar, o filme. O filme começa quando ele tira o rosto do barro, nós vamos ver a imagem daqui a pouco. E aí então, nós vamos passar por um livro Memórias do Suicida. Eu não sei quem já leu, mas quem não leu vale a pena. Memórias do Suicida conta a história do espírito Camilo Castelo Branco, mas no livro ele pede para ser identificado como Camilo Cândido Botelho. Por quê? Por conta de problemas que ele tinha, problemas que aconteciam em relação à família, ele não queria se identificar e ele dá o nome de Camilo Cândido Botelho. Isso aqui, os desenhos são do Moser Couto. E o que o Camilo fez? O Camilo, em um determinado momento da sua vida, já numa idade adulta, ele fica cego. E por conta da cegueira, ele não aceita a cegueira e ele faz o quê? Decide então comprar uma arma e dar um tiro na cabeça. E nós vamos ver aqui a imagem. Ele dá um tiro na cabeça, mas ele percebe que continua vivo. Por quê? O sangue continua escorrendo, o corpo está no chão e a dor é insuportável. E não dói somente no local onde entrou o projétil, dói o corpo todo, o corpo inteiro.
E aí então ele percebe que ele está num local que ele nunca havia percebido. Ele tenta tatear então o chão e tropeça em algumas coisas. E aí então ele tenta se levantar e enrosca em outras coisas, até que ele percebe que ele está dentro do caixão. Ele relata no livro Memórias do Suicida que o suicida acompanha o velório, acompanha o enterro, acompanha o corpo sendo comido pelos vermes, sente o cheiro, sente tudo. Isso está no livro Memórias do Suicida. Então, ou seja, ele rompe os laços, ele estoura os laços, né, que liga o espírito ao corpo, aquela energia, para não ficar ali sendo sugada por vampirismo, por outros espíritos, eles são levados para o local que nós vamos mostrar daqui a pouco, chamado de Vale dos Suicidas. Mas ele percebe que ele está dentro do próprio caixão, sentindo o cheiro, e aí ele vai relatando isso, que é um cheiro horrível. Mas depois nós falamos disso melhor. Ele sai dali então e começa a vaguear pela cidade. Mas todo lugar que ele passa e que ele ouve alguém dizendo, olha, o Camilo, que era um romancista português famoso, as pessoas comentam na cidade, olha, o Camilo deu um tiro na cabeça, como nós estamos vendo aqui, né? Ó. E quando as pessoas falam isso, ou quando ele lembra disso, o que acontece? Para onde ele vai? Ele volta para o caixão. Sente de novo o tiro no ouvido, sente a dor, sente o corpo apodrecendo, sente o cheiro. Toda vez que ele pensa ou alguém o lembra, ele sente as mesmas sensações de quando ele cometeu o suicídio. Por isso que nós espíritas lutamos tanto pela vida. E aqui no Japão nós sabemos que isso é fato corriqueiro. Crianças, jovens e adultos, por algum problema, vão lá e cometem suicídio. Em Tóquio, essa semana agora, na terça-feira, na quarta-feira, nós saímos, eu fui até Akihabara e na volta o trem parou e ficou 1 hora parado. E aí o cara informou que uma pessoa tinha pulado na estação seguinte. Então assim, para nós que estamos aqui no Japão, para vocês que estão aqui, às vezes nós nem percebemos, nem paramos para fazer uma prece. E eu prestei atenção dentro do vagão que estava lotado, as pessoas no celular, outras conversando e informação. Eu estava com um amigo que fala japonês, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, você uma pessoa pulou. E ninguém não mudou a fisionomia. E eu fiquei ali em silêncio, pensando, lembrei da palestra que nós íamos fazer hoje, e imaginei a dificuldade desse espírito, ou seja, se jogou, o trem causou o que vocês já imaginam, porém ele do lado de lá continuava vivo na linha do trem. Imagina a sensação? Vamos voltar para a palestra. Ele então percebe que um dia um grupo de espíritos acompanham, chegam na cidade e levam ele para uma região, para um local chamado de Vale dos Suicidas. Mas nós vamos então vê-lo a imagem. Por quê? Quando ele chega nesse local, ele percebe que ele está com mais 4 pessoas dentro de uma caverna. Quem são? Belarmino, Jerônimo, João de Azevedo e Mário. E ele. Cada um havia sofrido um problema que nós vamos citar daqui a pouco. Todos pelo suicídio. Ele relata que algumas pessoas estavam o tempo inteiro tentando segurar o pulso para parar de sangrar. Então eram pessoas que tinham cortado os pulsos. Outros estavam tentando tirar a corda do pescoço. Então a aflição o tempo inteiro tentando tirar a corda porque estava sufocando. Ou seja, por que essa região? Porque ele ainda sentia o ato que ele havia cometido. Olha que interessante a questão mental. Para vocês que trabalham em reunião mediúnica, eu não sei quem aqui trabalha, mas quem não trabalha pode ler no livro dos médiuns, você vai ver que muitas vezes o espírito se comunica e ele fala assim, não, eu estou morrendo, me ajuda. Mas por que ele está falando isso? Porque na mente dele, ele ainda está no local da morte. Por isso que muitas vezes na casa, na reunião mediúnica, o senhor que hoje está aqui, o Adalberto, o Aldo, enfim, as pessoas que trabalham podem falar isso melhor para vocês depois com mais tempo, o espírito se comunica e aí o que algumas pessoas fazem? Ô meu irmão, seja bem-vindo, pense em Jesus, o cara está desesperado. Por isso que nós vamos ver no livro dos médiuns o quê? E um outro livro também que vale a pena, que é Falando com os Espíritos, do Américo Suceno, idealizador do Projeto Imagem. A orientação para que nós vamos direto ao assunto, tentar resolver o problema daquele espírito. Imagina vocês com dor no hospital e alguém falando para você, pense em Jesus agora. Não está doendo, pensa só, vocês conseguem? Dá vontade de engolir o médico, né, seu que hoje? Já pensou? Você com dor e o cara mandando você pensar em outra coisa? Assim acontece com os espíritos. Vamos voltar aqui então. Eles então são recolhidos. Mas para onde, pessoal? Tem como sair da região umbralina? Sim ou não? Tem ou não tem, pessoal? Sai como então? Compra o bilhete do Shinkansen e sai de lá? Ou não?
Ou vai de trem? Como é que nós saímos do umbral? Nós vamos então lembrar de André Luiz que, fazendo uma prece, essa que é a cena, ele se encontra há um pouco mais de 8 anos no umbral. Não consegue comer, não consegue dormir direito, não consegue descansar, não consegue entender nada. Mas ele começa a relembrar então que algumas senhoras que ele atendia no consultório falavam para ele assim: ah, doutor, Deus lhe pague. Outros diziam: ah, que Jesus te abençoe. Mas ele nunca dava bola. E ele então, nesse momento de dificuldade, ele lembra de quem? Ele lembra que, olha, essas senhoras falavam tanto de Deus, que se existe algum Criador, alguém que fez tudo isso aqui, me ajude, porque eu não aguento mais. E quando ele faz essa prece fervorosa, quem aparece? Clarencio, Tobias e Lísias. E ele diz: ah, Senhor, graças a Deus que o Senhor apareceu. E o Clarencio fala: não, eu não sou Deus, eu sou só um amigo seu em Cristo que vim te ajudar. Recolhem ele e levam ele para onde, pessoal? Para a colônia Nosso Lar. Vamos falar do livro Voltei. Uma pausa. Vocês estão entendendo? Nós estamos contando a história de André Luiz, do Camilo Cândido Botelho, e agora nós vamos entrar em outra história. Da Diogo até aqui? Sim ou não? Sim. Eu estou achando que não está assim não. Vocês estão querendo ir embora, eu acho, né? Sim ou não está? Para a galerinha aqui da frente. Da Diogo ou não da Diogo? Muito tímido esse da Diogo aí. Não sei o que está acontecendo, de verdade, isso não. No livro Voltei, nós vamos contar uma história de outra pessoa. O livro Voltei foi editado em 1949, conta a história do irmão Jacó, que enquanto encarnado chamava-se Frederico Figner, um diretor, foi assessor da Federação Espírita Brasileira, um órgão no Brasil que organiza o movimento espírita, vamos colocar dessa maneira, a nossa federação. Ok. Ele então foi um trabalhador a vida toda dentro da doutrina espírita e trabalhou muito pelo espiritismo, foi um divulgador fantástico. Por quê? Em todos os momentos da sua vida, ele fazia o bem, pregava o bem e praticava o bem. Era uma pessoa exemplar. Desencarna e na cabeça dele o que acontecia? Assim que ele morresse, ele iria na federação psicografar um livro. Ele acreditava nisso, então para ele era fácil. Ele faz o que então? Um dia na sua casa, ele percebe que tem 2 corações no seu peito. Um bate mais acelerado, que é no corpo de carne, aqui embaixo, aqui onde está o azul. E um outro, num corpo mais sutil, bate mais tranquilo, compassado. Alguma coisa está estranha. Alguma coisa vai acontecer de estranho ali. Esse é Andrade, o seu mentor, o seu guia espiritual. Aplicando o passe nele, diz: olha, você está no processo de desencarne. Já pensou vocês acordarem de manhã e ter alguém na cabeceira da sua cama falando isso? Hein, Sayuri? Dá vontade de sair correndo ou não, pessoal? Dá, né? Pois é, isso pode acontecer um dia. Ele então percebe que está no momento do desenlace. Tenta se acalmar, tenta ficar tranquilo, é meio difícil. Quando ele procura olhar, enxergar com os olhos do corpo, fica tudo embaçado. Quando ele passa a enxergar com os olhos do espírito, melhora. Ele então pergunta a Andrade: o que está acontecendo? Andrade fala: calma, você está no processo de desencarne e nós estamos te ajudando a fazer o desenlace. Vocês conseguem ver aqui, ó, que tem um desenho, um brilho, um cordão ligando o espírito ao corpo? Conseguem, né? Ele então começa a relembrar, como se fosse um filme, a relembrar toda a sua vida. Adriano, então quando nós morrermos, nós vamos poder assistir, lembrar de tudo que nós fizemos? Sim, isso fica registrado do lado de lá. Adriano, tudo? Tudo. Inclusive aquele dia que vocês aqui da turminha faltaram na escola, ficaram na rua, isso vai estar lá anotado. Olha a cara dela, ela deu uma olhada, eu descobri, tá vendo? Meu Deus. E aí então ele tem uma visão de tudo que aconteceu na vida dele, tudo. Ele relembra cada detalhe, as palestras, a evangelização, os estudos, e aí então alguém aparece no quarto. Quem que aparece no quarto? Marta, que era a sua filha mais velha, que já havia morrido e que estava ali no quarto para recebê-lo. Adriano, então quando nós morrermos, alguém da família vai vir nos buscar? Sim e não. Por quê? Lembra do caso do André Luiz? Quem foi buscar ele? Clarencio e Tobias, depois de 8 anos numa região umbralina. Irmão Jacó acabara de morrer e a filha já estava no quarto buscando ele. Qual é a diferença, pessoal? O merecimento. O merecimento de um era diferente do merecimento do outro. Então nós merecemos? Eu, Adriano, mereço que a minha família venha me buscar? Não sei. Para quem está com curiosidade, é só passar para o lado de lá que vocês
Mas vocês podem ir na frente, eu não vou agora não. Não é seu que hoje? Tem gente que está curioso aí, fica à vontade, né? Quer saber como é que é do lado de lá? Quem quer te receber? Vai com Deus. Deixa eu aqui onde um pouquinho. E aí então ele percebe que a filha está ali e ela diz: pai, nós estamos te ajudando, está tudo bem, vai dar tudo certo. Como vocês dizem, né? Está tudo daijoubu. E ele então se acalma, lembra de que ela realmente era filha e estava ali para ajudar. Ele tenta se levantar, mas não consegue. Ó, ele já morreu, pessoal, já está morto. Porém, ele continua ligado ao corpo, ainda está ligado, o espírito está ligado ao corpo ainda. Bezerra de Menezes aqui em pé, Andrade e Marta. Ele então começa a chorar, porque ele fala: poxa, Bezerra, eu conheço a doutrina, conheço o espiritismo, sei bastante sobre a vida após a morte, e nesse momento do desenlace eu estou te dando trabalho. E o Bezerra diz: não dá não, fica tranquilo, isso é normal. Isso acontece mesmo. E tudo está caminhando para o seu desenlace na mais completa paz. Ele pergunta se todos os espíritos passam por isso. E aí o Bezerra, como o livro dos espíritos informa que existe uma perturbação quando nós passamos para o lado de lá. Porém, isso pode depender de para mais ou para menos de acordo com o estilo de vida que nós temos aqui. Ele então, vocês conseguem ver um brilho diferente aqui, ó, na imagem? Em volta da caneta, do livro e do óculos. Todo mundo consegue perceber aqui, ó, no canto? O desenhista coloca isso como um exemplo às questões materiais. Tudo aquilo que nós somos apegados, materialmente falando, vai nos atrapalhar nesse momento aqui no desenlace. Nossa, Adriano, mas a casa que eu comprei com tanto carinho, eu amo tanto, essa casa vai te atrapalhar, porque você não está usufruindo dela como você deveria. Nós estamos apegados. Os jovens que estão aqui, vocês devem gostar de alguma coisa muito, né? Seja o iPod, o iPad, o iPhone, ama demais. Isso pode nos atrapalhar, não é o aparelho, mas é o apego que nós temos. Adriano, mas e o apego então da mãe com o filho, do filho com o pai, da mulher com o marido? A mesma coisa, uma coisa chamada ciúmes, né? Ou seja, isso pode nos atrapalhar, porque é meu, é minha posse. Isso lá na frente vai causar problema, porque nós não somos posse de ninguém. Nós estamos aqui num corpo emprestado por Deus para aprendermos. Independente da relação e do grau de parentesco, às vezes nós queremos que a pessoa seja nossa, não é assim? Prendemos o outro. Às vezes não prendemos com as mãos, mas prendemos em pensamento. Você não pode isso, não pode aquilo, não deve aquilo outro, e nós vamos criando situações em que a outra pessoa, às vezes por bondade, por humildade, ou por dó, ou por uma série de coisas que vocês podem dar o nome, acaba se sujeitando, aceitando ficar aquilo ali, numa prisão. Isso vai causar problema. Aqui foi exemplificado no livro para que ele pudesse entender aquele momento que estava atrapalhando ele. Claro que não era a caneta, o livro, nem o óculos, mas questões que estavam atrapalhando ele materialmente falando. Vamos adiante então. Ele chega então na praia. Bezerra leva ele para a praia, Jacó, com Frederico Filho. Quando ele chega na praia, ele percebe que não só ele está morto, outras pessoas também. Outros espíritos ali estão. Mas olha a diferença dos espíritos para ele. Estão bem piores, não estão? Sofrendo, com dor, sem saber o que está acontecendo. E ele pergunta a Bezerra: por que eles estão aqui? E o Bezerra diz: olha, alguns estão aqui porque nem sabem que morreram. Outros já estão aqui, nós estamos esperando algumas pessoas para irmos para uma colônia de atendimento. E aí então nós vamos perguntar: depois que sai, vai para onde, pessoal? Depois que sai da região umbralina, vai para onde? Que colônia que é essa? Que lugar que é esse? Para onde nós somos atendidos? Para onde nós somos levados? Me ajudem agora nesse exemplo que eu vou dar, porque eu não conheço nada do Japão, mas do Brasil é o famoso SUS, né? Quem não tem convênio médico, não tem dinheiro, vai para onde no Brasil? Para o SUS. Aquela fila, fica na porta do hospital lá. Quem tem convênio, quem tem dinheiro, vai para onde? Vai para um hospital muito bom. Aqui no Japão deve ser mais ou menos assim, parecido. Sim ou não? Não? Todo mundo é atendido do mesmo jeito? Adriana, você é atendida no mesmo hospital que o imperador? Aqui no Japão? Acho que sim. Você acha? Sim ou não, pessoal? Será que tem os mesmos cuidados? Sim, os mesmos. Jura? Juro. Que maravilha. Então nós estamos no país do primeiro mundo mesmo, né? No Brasil não é assim. Enfim, mas olha que interessante então. Do lado de lá, então o Japão já é uma cópia do lado de lá, pessoal. Não tão melhorada, né? Porque do lado de lá é a mesma coisa. Todos nós somos atendidos. Porém, lá não é o que manda, não é o convênio ou o dinheiro. É o
merecimento, mas todos nós seremos atendidos. Vamos pegar o exemplo do Brasil, então, que fica mais fácil. No Brasil, todos nós somos atendidos do mesmo jeito? Não, porque lá o que manda? O dinheiro. Então, se você tem, você é atendido no mesmo hospital que o Lula. Se você não tem, você vai para o SUS. Olha que diferença. Então, nós vamos prestando atenção de que o merecimento está em nós. Depois que sai, vai para onde? Nós vamos ver, então, que André Luiz, lá em Nosso Lar, vai para a colônia Nosso Lar. Olha que bonito o local. Linda cidade. Isso também, esse desenho está naquele livro Cidade no Além. Vocês podem vê-lo lá também. E aí, então, essa colônia, André Luiz é recepcionado, é atendido, é amparado, mas não sabe onde está, nem por que foi atendido. Vamos mais adiante. Um médico chamado Henrique de Luna atende ele. E aí o que ele faz? Não, eu sou médico. Não precisa me atender, eu sou médico, eu sei o que está acontecendo comigo, a minha ficha que está errada. Porque eu não sou suicida, eu não sei o que eu vim fazer aqui. E aí então o Henrique de Luna diz a ele, olha, a maioria das pessoas que chegam aqui, chegam por esse motivo. Suicídio inconsciente. Ou seja, nós vamos por conta dos nossos vícios, das nossas dificuldades, a vida toda, destruindo o nosso corpo. E aí nós chegamos de lá na posição de suicida. Olha que interessante isso. Então comer demais, beber demais, dormir de menos, trabalhar demais. Nós vamos destruindo aquilo que Deus nos emprestou. Morremos antes da hora. Isso é considerado também, pode ser considerado como um suicídio inconsciente. E aí então André Luiz não concorda com aquilo. Ele fala, não aceito isso. Eu não morri, eu não fui suicida, eu não acabei. E aí o Henrique de Luna começa a mostrar a ficha dele, né? Nesse capítulo do livro nós vamos ver que todo dia ele fazia uso de bebida alcoólica, comia de maneira não tão certa, não acreditava em Deus, não tinha religião, ou seja, tudo contribuía para que ele usasse o corpo do jeito que ele queria. E aí lá na frente agora ele tinha que resgatar aquilo. Lísias então passa a cuidar dele, passa a cuidar do André Luiz no hospital. E aí todo dia ele vai tirando dúvida e fazendo as perguntas. Alguém tem medo de fantasma aí, pessoal? Sim ou não? Tem medo? Esse eu tenho. Mas desse aqui você tem medo? Será que não é o Aldo aqui? Pelo olhar que aparece para você? Dá uma olhada em casa, vê se tem algum lençol furado. Pelo olhar aqui, ó, pelo olho, aqui está puxado ao contrário aqui, mas eu acho que é o Aldo. Nós temos medo, né? Às vezes fala assim, nossa, não apaga a luz que eu morro de medo, né? Assim, o Marcelo falou para o Adriano, eu vou em ronde, mas se você prometer que não tem espírito lá, eu falei, olha, aí fica difícil. Mas o Marcelo veio, senão que ele não tem medo. Nós vamos então voltar no livro, lá no livro Voltei. O que acontece no livro Voltei? Ele é atendido, junta-se a um grupo de espíritos que estavam desencarnados também, e vai para onde? Vai para uma colônia. Porém, o caminho dessa colônia é um pouco diferente. Ele passa por uma região muito umbralina, mas ele só passa, porque imediatamente depois da morte ele chega numa colônia espiritual, que é recepcionado, e aqui são pessoas, né, que já estão mortos e que vieram buscar o grupo que havia chegado. Olha que interessante, vocês estão acompanhando até agora, né? Estão acompanhando bem, depois nós vamos amarrar isso. A colônia onde ele ficou não é a colônia Nosso Lar, ele não fala no livro qual a colônia, porém ele relata que era uma colônia muito organizada. Memórias do suicida. Para onde Camilo Cândido Botelho foi? Lembra? Cometeu suicídio, acompanhou todo o velório, todo o enterro e depois foi levado para o Vale dos Suicidas, uma espécie de região umbralina. E aí então, como se fosse um Shinkansen da época, ele percebe que algo está diferente. Descem umas pessoas vestidas de hindu, como se fossem guerreiros, como vocês estão vendo aqui, uma luz muito forte e uma voz de um alto-falante diz assim, Camilo, Belarmino, Jerônimo, João de Azevedo e Mário. E ele percebe que são os 4, junto com ele, que são da mesma caverna. Então ele levanta e são atendidos. E são levados para onde, pessoal? Eles são levados para uma colônia, a Legião de Servos de Maria, Colônia Correcional. Adriano, por que esse nome? Vocês têm uma ideia, pessoal? Enquanto vocês respondem, eu bebo água. Vocês têm ideia por quê? Por que Legião de Servos de Maria? Sim ou não? Obrigado. Pessoal, a palestra está muito chata, eu deixo vocês comerem a costela e eu fico quieto. Eu
eu pergunto, vocês não respondem. Vocês estão com medo do Aldo? O Aldo falou uma coisa para vocês não entrar? Não responde quando ele perguntar. Você não fez isso não, né? Por que legião de servos de Maria? No livro Memórias do Suicida, relata de que somente um espírito com muito amor, com uma capacidade muito grande de amar, como a mãe de Jesus, era capaz de cuidar de uma região como essa. Tamanho a necessidade de amor que essas pessoas precisam. É para lá então que eles são levados e eles então adentram um quarto e começam a conversar. Só que vocês conhecem bem a conversa nossa aqui, né? Nós sempre queremos saber da dor do outro, né? Mas por que você está aqui no centro espírita? O que está acontecendo? E aí começa a espezinhar a vida do outro, sendo que não adianta de nada, mas a nossa curiosidade é o quê? Aí a pessoa conta o problema e pede ajuda. O que você faz? Ixi, posso te ajudar não. Ixi, eu tenho muito zangueô essa semana, não vai dar para te atender. Quer dizer, para quem perguntou então? E aí o Kardec tem uma frase interessante, uma das póstumas, que ele diz assim: um bom espírita ajuda sem questionar. Então você não precisa ficar perguntando o problema do outro. Ajuda e pronto, acabou. Só que eles começam um a conversar com o outro e aí ele descobre que ele havia dado um tiro na cabeça porque tinha ficado cego. O Belarmino tinha cortado os pulsos porque tinha ficado doente, descobriu a tuberculose. O Jerônimo tinha dado um tiro na cabeça porque era empresário com muito dinheiro e ficou pobre. O João de Azevedo tomou veneno, mas no livro não relata o motivo porque ele tomou veneno. E o Mário tinha se enforcado por remorso de ter enforcado, matado por asfixia a amante. Então ele mata a amante por asfixia e depois ele sente tanto remorso que ele comete suicídio por enforcamento. Lembra na imagem lá que nós vimos os pulsos cortados, a coisa era em relação aos 5 que estavam ali. Quando eles começam a conversar e a falar dos problemas um do outro, o que acontece? Para onde eles vão? Eles estão dentro da colônia. Eles voltam para o caixão. Sente de novo o tiro, o corte nos pulsos, o enforcamento. Os 5 começam a sentir o mesmo sintoma, cada um com o seu, ou seja, aquilo que tinha cometido. E aí então, o que acontece? Eles colocam uma espécie de guarda dentro do quarto. Nós vamos ver aqui a imagem de Maria. Um quarto dentro do hospital, dentro da região ainda dos Vales Suicida. E aí eles ganham uma sopa, um caldo reconfortante para comer. E o que esse segurança está fazendo aqui, Adriano? Na verdade, ele é colocado no quarto do hospital para ajudar a controlar o que, pessoal? O pensamento. Por que nós colocamos aqui no Centro Espírita em Ronde uma musiquinha? Por que se canta antes? Por que se faz oração? Para quê, pessoal? Para mudar o nosso pensamento. Às vezes nós estamos aqui dentro, mas nossa cabeça está onde? Lá fora. Na fábrica, na escola, em casa, no Brasil. Olha que interessante a força do nosso pensamento. Né? Nós temos a capacidade de alterar as funções moleculares do nosso corpo. Assim o Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, num título chamado O Corpo. Vocês acreditam nisso, pessoal? Sim ou não? Se eu falar para vocês agora não pense no cavalo rosa. Para de pensar no cavalo rosa. Vocês conseguem? A todo mundo, você também pensou, né? Pois é. Por que aqui no Japão, quando ri, tem que pôr a mão assim? Eu queria aprender isso, mas um dia eu aprendo. Ó, você me ensina depois? Tadinho, eu tô pegando o pé dela, né? Como é que fala aqui? Gomen. E aí então, eles percebem que toda vez que eles lembram, mesmo dentro do hospital, eles já foram atendidos, já foram medicados, mas se eles lembrarem, eles voltam a sentir a dor. Olha que interessante, o quanto está impregnado em nós. O quanto o nosso pensamento tem força. Se eu falar para vocês em limão, em sal, tem alguém que saliva, vocês não vão salivar? Porque nós vamos lembrando e a boca vai salivando. O Emmanuel fala isso nesse livro Pensamento e Vida. Nós alteramos a função molecular. Então por que nós não mudamos nosso pensamento para ficar bem? Só que nós vamos ficando com raiva, ficando nervosos, nós vamos piorando a situação. Eles então são atendidos ali, o rapaz fica aqui para que controle os pensamentos, para que eles não fiquem ali pensando coisas que não devem, e eles então voltam para dentro do hospital e começam a sentir melhor. Tem que trabalhar no plano espiritual, pessoal? Meu Deus, zangueou do lado de lá também, isso aqui hoje. Já pensou, será que tem Kotai, né? Pois é, tem que trabalhar também. Eu não sei se é do jeito que é aqui, mas tem que trabalhar. Vamos ver os trabalhos que tem lá? Serviço dos Ministérios, isso está no livro Nosso Lar. No Ministério da Regeneração, recepção dos recém-chegados, preparação de trabalhadores e fabricação de concentrados, tecidos e artefatos e câmeras de retificação. No Ministério de Auxílio, a mesma coisa. Então são os 2 ministérios que mais estão próximos da Terra, onde recepcionam os espíritos que são ali chegados.
Ministério da Comunicação, Serviços de Vigilância, Auxílio Magnético, Centro de Mensageiros, Instituição do Homem Novo. No Ministério do Esclarecimento, Serviços de Pesquisa e Arquivo, Serviço de Investigação, Planejamento de Reencarnações. Adriano, mas dá para planejar nossa reencarnação? O que vocês acham? Dá ou não? Dá, né? Então, para quem tem dúvida, mas eu juro que eu pedi para vir desse jeito, pediu. Pois é. A moça ali já estava, tá vendo? Pois é. Ai, mas eu não queria ter esse cabelo encaracolado, mas foi você que pediu assim. Moço. Tem uma coisa interessante que nós vamos ver no final, que é uma dica, quem tiver papel e caneta, o Aldo pode emprestar, ter um também, quem não trouxe. Nós vamos anotar uma dica, eu estou falando sério, é verdade, não é brincadeira agora, sobre rejuvenescimento. Então as mulheres que estão presentes aqui hoje, pode anotar que a dona Sayuri vai gostar. De como ficar jovem imediatamente. Mas isso é só para o fim da palestra. Então para quem está nos assistindo em casa, assistindo no YouTube, aguarde que daqui a pouquinho, é sério, não dá uma risada que é verdade, eu vou ensinar como rejuvenescer. Na verdade não sou eu, são 2 livros que vocês vão gostar. E olha que interessante, no Ministério da Elevação, onde todos vocês aqui vão, quando desencarnar, de Rôndio, Campo da Música, no Ministério da União Divina, Parque das Águas e contatos com esferas superiores. E na Governadoria, Habitação e Alimentação, Transporte e Trânsito e Energia Elétrica. Por que a União Divina cuida da habitação e da alimentação? Para que não tenha contato de espíritos inferiores. Então eles fazem isso. Vamos mais adiante. André Luiz então descobre que tem que trabalhar. Ele vai até o ministro Clarencio e pede para o ministro o quê? Olha, ministro, eu preciso. E o ministro diz, não, calma. Aqui tem uma triagem, um atendimento fraterno que passa de 2 em 2. E primeiro a moça. E ela começa então a reclamar do quê? Ela havia morrido, tinha deixado os filhos aqui na terra. Os filhos ficaram vivos. E ela quer cuidar dos filhos, mas ela não trabalhava do lado de lá. E aí o Clarencio diz assim, e aquele trabalho que eu te dei? O que você fez com ele? Ah, não, aquilo era muito ruim, não dá para fazer não. Não fiz. E aquele outro? E o André Luiz começa a perceber que ele não tinha feito nada, mas queria pedir as coisas. E aí ele fica totalmente sem graça. Só que o que acontece? Termina a triagem da mulher, o Clarencio vira para ele e diz assim, e você, meu irmão, o que você quer? Ele fala, não queria nada não, obrigado. Porque tudo que a moça tinha ouvido servia para ele. Por isso que lá do lado de lá é de 2 em 2. O que um ouve serve para o outro. E aí então o André Luiz começa a sua transformação, porque ele diz assim, eu quero um trabalho. Qualquer que seja. O trabalho que o senhor me der eu vou fazer, eu preciso de um trabalho. E aí então o Clarencio entrega para ele uma espécie de crachá com autorização para ele entrar em alguns locais, câmaras de edificação, enfim, em alguns daqueles 2 ministérios primeiro, para que ele possa conhecer e ele se acertar em algum trabalho. Vamos mais adiante então. Quanto que eu vou ganhar, pessoal? Essa pergunta vocês já fizeram, não fizeram? Tem um jovem lá atrás de cabelo arrepiado de óculos, qual é o seu nome? Me deixa, quando eu coloquei do trabalho, ele pensou, quanto que eu vou ganhar? 1.000 ienes, 2.000, né? Foi assim, deixa. Eu captei daqui. Quanto que nós vamos ganhar, pessoal? Sim ou não? Vocês acham que vão ganhar muito ou pouco? Vamos fazer uma conta rápida aqui? Aldo, preciso da sua ajuda agora que eu não sei fazer conta. Um bônus horas está no livro Nosso Lar. Todos que trabalham na colônia, cada hora de trabalho representa 1 bônus horas. Todos, independente do trabalho que fizer. Quem trabalha com educação recebe 2 bônus horas. Então, para as meninas, para os meninos que trabalham na evangelização aqui no centro, trabalhem mais, porque quanto mais vocês trabalharem, mais vocês vão ganhar do lado de lá. Isso é verdade, está no livro Nosso Lar. 3 bônus horas. Agora interessou, né? Deixa. 3 é melhor, né? A pessoa trabalha uma, ganha 3, aí dá jogo, né? Aí é sugoi, não é assim que vocês falam aqui? Mas quem é que ganha 3 bônus horas? Aqueles que vão em colônias inferiores, em regiões umbralinas, ajudar no resgate de espíritos inferiores, de espíritos sofredores. Para nós trabalharmos com os homilés, já não dá um trabalho danado, sair de casa, vou lá atender aquele povo fedido, ai não quero, está chovendo, vai estragar minha chapinha, não é assim? Pois é, 3 bônus horas, então começa a cuidar, quem quer trabalhar e ganhar mais, hein Marcelo, agora complicou, né Marcelo? Dá jogo? E aí então ele vai perceber que para cada trabalho existe uma recompensa, ou seja, ele vai ganhar, porém ele tem que trabalhar, diferente no Brasil, né? Eu vou pegar o exemplo do Brasil, que toda vez que eu cito o Japão eu me dou mal. No Brasil o cara não trabalha e ele ganha, né?
Famoso Bolsas, mas eu não posso falar que você vai pro YouTube, depois você vai ter preso lá, né? Mas o pessoal já entendeu o que é. E onde eu vou morar, pessoal? Onde eu vou morar do lado de lá? Eu morri, não conheço ninguém, não encontrei com ninguém, eu vou para onde? E aí? André Luiz, na colônia Nosso Lar, ele percebe que todos nós teremos uma habitação, independente de quem fomos. Todos nós seremos atendidos. Por quê? Porque todos nós do lado de lá teremos alguém que vai cuidar de nós, independente se seja parente ou não. Se tivermos merecimento e o nosso parente já desencarnado tiver uma condição melhor, espiritualmente falando, nós podemos morar com ele, mas se ele não tiver condições, nós não vamos ficar desamparados, nós seremos atendidos também. E aí, e quanto não há bônus para comprar uma habitação? Eu não consigo comprar, o que eu faço? André Luiz foi morar com Dona Laura, mãe de Lísias. O Lísias disse, olha, vem morar comigo. Você não tem onde morar, vem morar com a gente. E ele então é recebido e atendido na casa de Lísias. Tem que comprar a casa, pessoal? Porque aí eu posso morar de favor a vida toda, né? Um exemplo disso é o Adriano aqui no Japão. Veio para Honda uma vez, veio duas, se o Aldo não tocar, não sai nunca mais daqui. Mas tem que comprar, pessoal? Precisa ou não precisa? O que vocês acham? Precisa comprar ou não precisa? Não. Não precisa? Vai morar a vida inteira de favor? Pode morar, dependendo do local, porém, olha que interessante. Vamos fazer uma conta aqui. Quanto custa uma casa aqui no Japão? E deixa, me ajuda nessa. Quanto? 20 mil? Mais ou menos. Quem dá mais, quem dá menos? Por 12, ó. Eu estava achando o preço, eu vou voltar para cá, tá melhor. Vamos colocar aqui 30 mil, mais, para menos, todo mundo compra uma casa boa aqui no Japão? Aula, tá certo? Não, eu estou colocando só 1.000, que é para não assustar. A gente chegar agora. 30 milhões, ok. O valor, deixa que eles estão discutindo aqui, vamos lá. Quanto está na bolsa aí? O valor da casa? Vocês chegaram no senso comum ou vocês estão falando de outra coisa? O valor de uma casa em Nosso Lar, olha que interessante, 30 mil bônus horas. Parece que é aqui também, né? Por isso que eu falei 30 mil. Mas como é que funciona isso, Adriano? Vai ganhando de 1 em 1 até chegar a 30 mil, dá um trabalho danado, né? Olha lá, vamos fazer uma conta. Só que os juros é 0. 30 mil bônus horas, 10 horas por dia, 3 mil dias. Ainda está muito, não está, pessoal? Quantos anos nós levamos para comprar uma casa aqui no Japão? Uma média. Ajude aí. 25 anos. 25 anos? Todo mundo concorda? Média, né? Pode Uma ser média. menos. Todo mundo concorda? Pode ser? Essa casa de 12 é menos, acho que. Mas vamos colocar então 20 anos para todo mundo? Pode ser? Só para a gente ter um exemplo. 3 mil dias, 30 dias por mês dá 100 meses. 100 meses, 12 meses por ano. Em 8 anos e meio você consegue uma casa em Nosso Lar. Olha a diferença. Para quem está sem casa aqui no Japão, Nosso Lar em 8 anos compra um. Mas tem que ir para lá, pessoal. Vocês têm que ir para lá. Não tem jeito. Que não dá para comprar aqui e pegar do lado de lá. Tem amigos aí, irmãos nossos, que estão vendendo terreno já no céu, mas eu acho que não é garantido. Vocês que estão rindo, eu estou falando sério. Não citei nada que é para não arrumar confusão. Vai falar assim, ah lá, fica falando mal. Não estou falando mal, não. Olha que interessante, em 8 anos e meio nós conseguimos uma casa para morar. Pensando isso no Brasil, quantos de nós brasileiros viemos para o Japão para quê, pessoal? Para comprar uma casa. Quantos que vêm com esse sonho? Eu acho que vocês também, né? Veio nessa esperança de trabalhar muito, e vocês trabalham muito aqui, para comprar uma casa lá. Em Nosso Lar, olha como o negócio funciona, como é muito mais justo. Ou seja, trabalhou, mereceu, você tem. Vamos adiante. E o que eu vou comer? Agora complica, pessoal. Segundo informações que eu recebi agora há pouco de lá, me mandaram por um Twitter, não chegou lá ainda onigiri, nem McDonald's, não tem. Vai ter que comer o que tem lá. Vamos ver então? André Luiz é convidado para jantar na casa de Dona Laura. E aí ele fica imaginando, o que eu vou ter para comer? Será que vai ter churrasco brasileira, né? E aí então nós vamos ver juntos aqui, ó. Ministérios e as alimentações de cada ministério. Para onde vocês querem ir? Vou fazer essa pergunta antes, depois vocês mudam a resposta, vocês são muito espertos. Pessoal, para onde vocês querem ir? Para uma colônia ruim ou uma colônia boa? O copo eu derramo, eu começo a tremer, porque eu fico muito nervoso. Pessoal, eu fiz uma pergunta.
Colônia é boa, muito bem. Para comer bem, não é isso? Pois é, só que do lado de lá é Mateus, né? Mateus, é complicado, Mateus. Lá, quanto melhor da colônia, parece que o rango não é bom nunca. Queria te dar essa notícia ruim, Mateus. Você é um jovem, muito bonito, inteligente, mas, cara, e agora? O que a gente faz? Melhor ficar por aqui, né? No Ministério da Regeneração e no Ministério do Auxílio, verduras e cereais, frutas e sucos. E o André Luiz recebe uma informação de que essas colônias, esses ministérios dentro da colônia Nosso Lar, são os que mais trabalham, é um trabalho muito pesado, por isso precisa de uma comida reforçada. Cazu, verduras e cereais, cara. Gente, não tem mais nada na colônia mais reforçado que isso, tá? Para quem está esperando que eu vou mostrar uma picanha aqui, esquece. E aí, então, ele se interessa, porque no Ministério da Comunicação, frutas e sucos. A Adriana disse, Adriana, eu quero ir para o Ministério dentro da colônia melhor. Ministério do Esclarecimento também. No Ministério da Elevação, sucos e concentrados. Quanto o ministério mais evoluído na colônia, menos se come. Não há mais a necessidade. Vamos nos purificando. E no Ministério da União Divina, água e ar. Eu já consigo, pessoal. Eu quero dizer para vocês que eu já fiz o teste e eu consigo ficar com água e ar moço. Olha que interessante. Nós não conseguimos ainda lidar com a nossa alimentação. É difícil nós ficarmos um tempo sem comer uma coisa, comer outra. E do lado de lá nós vamos ter que lidar com isso, porque não tem. E aí? Vamos mais adiante. E quem que eu vou encontrar, pessoal? Agora uma pergunta preocupante, né? Para quem nós estamos devendo? Para quem não gosta da gente? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí? Aqui nós escapamos, né? Escondemos atrás do pilar, meu Deus, o Aldo está vindo, Senhor. Mas ele vai para o outro lado, né? Estou devendo 1.000 ienes para ele. Do lado de lá não tem como, porque não tem parede. E aí? Como é que se esconde? E aí nós temos que mostrar a nossa cara. Não dá para ter duas caras. Aqui nós temos, né? Ah, Aldo, querido irmão, quanta saudade por dentro. Japonês, desgraçado. Não é assim? Esse japonês é muito forte, querido irmão, né? Por quê? Porque nós conseguimos mostrar duas caras. Do lado de lá não tem jeito. Não tem jeito. E o que acontece com o André Luiz? Ele então dorme e percebe que está num barco, como se fosse um sonho. E de repente alguém o chama. Quem é esse alguém? A sua mãe. Mãe é dia das mães, né? Vamos lembrar dela. Eu quero fazer uma pergunta só para as mulheres. Sayuri, presta bem atenção nessa pergunta. Terumi, só para as mulheres aqui. Tem uma pergunta para os homens depois. O André Luiz fala, mãe, por que você apareceu só agora? Faz tanto tempo que eu estou aqui na colônia, só agora você aparece? Ela diz, André, estou ao seu lado desde o dia que você internou na terra. Só que você não me via. Olha que interessante. Quer dizer, a vibração dele era tão baixa, o merecimento tão baixo, que a mãe dele tinha uma capacidade maior, reside numa colônia melhor, ele não conseguia encontrá-la, ele não via. Mas ela diz a ele, André, o ministro Clarencio só intercedeu e te ajudou porque foi um pedido meu também. Olha a capacidade da mãe dele, ou seja, uma capacidade muito maior. Ele não poderia ir onde ela estava, mas ela conseguia vir onde ele estava. Ele pergunta então agora, pergunta para as mulheres, hein? Ele pergunta para o pai, pergunta pelo pai. Mãe, cadê o pai? E ela diz, olha, por conta da vida desregrada que ele tinha, ele se encontra em regiões ainda inferiores, envolvido em 3 das suas amantes. Elas ainda o prendem lá embaixo. E ele fala, mãe, mas a senhora não vai fazer nada? Ela fala, vou sim. Vem a pergunta para as mulheres agora. O que vocês fariam, pessoal? Se fosse no caso dela. Melhor voltar para a palestra, porque a Adriana pensou, tem até vergonha de pensar. Adriana, não pensa isso não. E ela diz assim, estou me preparando para reencarnar, vou casar com o seu pai novamente, e nós teremos as 3 amantes como filhas. Pergunta de novo ou não? Melhor não, né? Olha que interessante, olha o desapego, o amor dessa mulher. Ou seja, por isso que tem filho que apanha sem saber por quê. Foi amante, ei, seu Pioche, foi amante do passado, cala a boca, mas não, filha, cala a boca, moleque. Uma raiva que ninguém sabe de onde vem, né?
pai, Senhor, né? O que eu fiz? Vamos adiante. E aí então, ele encontra com Silveira. Quem era Silveira? Silveira tinha uma dívida com o pai de André Luiz. E o pai de André Luiz, enquanto não cobra centavo por centavo da dívida, não sossega. E o André Luiz também ajuda o pai a fazer essa cobrança. Silveira fica pobre, perde tudo, vai para a rua e desencarna. E o André Luiz encontra com ele na colônia. E a vergonha dele é enorme. Nós podemos ver no desenho aqui, ó. O susto, né? Imagina? O cara que ele cobrou está ali agora. E aí o Silveira diz: André, que saudade de você, cara. Ele sai correndo, procura Narcisa. E ele diz: Narcisa, eu encontrei com Silveira. E ela diz: tudo bem, André, volte lá e fala com ele. Silveira é um grande trabalhador da colônia. E pode ser que você demore muito tempo para vê-lo. Ele volta então sem graça e tenta pedir desculpa para Silveira, dizendo que ele não tinha feito aquilo, tal, enfim, né, aqueles papos furados que nós temos também, né, assim? E o Silveira diz a ele: André, muitas das vezes, os nossos inimigos, ou aqueles que nós temos como inimigos, são as pessoas que nos colocam no caminho, nos mostram o caminho. Porque os nossos amigos apontam os nossos defeitos, pessoal. Por exemplo, eu vim com o Cazu de toque até aqui, ele não falou que meu cabelo estava feio. Eu estou com vergonha porque eu descobri que estava feio. Mas o Cazu é amigo. Mas se o Cazu fosse inimigo, a primeira coisa que ele ia fazer era o quê? Rapaz, esse cabelo está horrível. O inimigo mostra onde nós temos que melhorar. Mas nós queremos distância. O que Jesus nos coloca lá? O que ele coloca no Evangelho para nós? Amar quem nos ama é fácil. Não é fácil? Ah, eu amo meu irmão, claro, é teu irmão. Eu quero ver você amar o Lilés. Aí, o que Jesus fala? Isso até os hebreus fazem, né? Até os saduceus fazem. É a nossa dificuldade em amar aquele que nós não gostamos tanto. Ele então recebe uma lição, fica com a cara no chão e a palestra continua. Por quê? Ele conhece uma pessoa em um determinado lugar da colônia chamada Elisa. E essa Elisa então, ele sente alguma coisa diferente, mas ele não sabe o que é. E a Narcisa diz: André, converse com ela. Ele se aproxima e ela narra a sua história. Ela diz: André, perdão, ela não sabe o nome dele, né? Ela começa a contar e diz: olha, eu trabalhava como empregada numa casa de um casal no Rio de Janeiro, e esse casal tinha um filho, que era estudante de medicina. Por conta da nossa liberdade, nós tivemos um caso, ficamos, começamos a namorar, mas a família não aceitava uma empregada namorar com um aluno, um estudante de medicina. Me mandou embora, me mandou para a rua. Eu era do interior, não sabia o que fazia, e ela vai contando até que ela desencarna por outros problemas. E o André Luiz então começa a chorar, como nós vamos vendo aqui. Porque quem é o aluno de medicina? Era ele. E ele então relembra, que ele já nem lembrava mais, ele relembra da empregada, que ele namorou, mas sem amor nenhum, interesses quaisquer, e ali ele percebe o problema que ele havia conquistado para ela. E a responsabilidade é de quem? Dele também. Claro que ela também tem parcela, mas ele também. E aí então ele volta e fala: Narcisa, eu vou contar para ela que sou eu. E a Narcisa diz: não, não conte, não vai adiantar nada, dê tempo ao tempo. Ele retorna então ao lado dela e diz: olha, eu tenho o mesmo nome que esse rapaz que você contou a história, mas eu vou te ajudar. Ela não reconheceu ele, né? E ele passa então, André Luiz passa a cuidar dela na colônia. Nós vamos adiante. Com quem que eu vou morar, pessoal? Nós não temos casa, nós já falamos. Podemos morar com amigos, parentes. André Luiz visita Tobias. E aí Tobias apresenta, agora é para as mulheres, hein? Lá vai a dica de rejuvenescimento. E presta atenção que tem coisa boa aqui, hein? O Tobias diz assim: André, essas são minhas duas irmãs, Hilda e Luciana. Só que a Hilda não gosta e torce o nariz. E o André Luiz percebe, fala: opa, tem caroço nesse angu aí. E começa a perguntar, a conversar, e descobre que as duas são esposas do Tobias. E ele fala: duas? Aqui pode? Duas? Já pensou e deixa? Uma dá trabalho, imagina duas e deixa. E aí ele pergunta, e o Tobias fala: não, calma, André, não é do jeito que você está pensando, não. Aqui nós temos uma união fraterna, não é da maneira como na terra. E aí então nós vamos ver o caso de Hilda. Hilda era a primeira esposa de Tobias, desencarnou já com uma certa idade e foi morar com ele na colônia. Ele casou, quer dizer, ela morreu e foi para o céu. Ele casou de novo com Luciana, com a outra aqui ao lado, essa.
que também depois de um certo tempo morreu. Quando ele morreu na colônia, os três se reuniram e moravam juntos. Nós vamos então abrir um parênteses aqui para a palestra. Essa pergunta é para as mulheres ainda. Vocês já assistiram o curioso caso de Benjamin Button? Quem não assistiu vale a pena. Ele nasce velhinho, né, o Brad Pitt, lá no personagem dele, bem velhinho, e depois ele vai fazendo o quê, pessoal? Vai ficando jovem. Meninas que estão presentes, dá para encarar? Assim ainda não, né? Brad Pitt desse jeito vocês não querem, né? E assim, ó, parece um chassi de grilo, né? E agora? Opa, já começou a pintar um interesse aí, né? Já está mais bonito. Não está tão igual o Aldo, bonitão, mas está bonito. E agora, pessoal? Ainda não dá, né? Opa! Já melhorou, né? E agora? Mas por que não, Bia? Só o bigode aqui, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos em frente. Fechamos o parênteses. Ela, então, volta com a mesma aparência que ela tinha quando jovem. Ela tem esse poder. Ou seja, ela pode fazer isso. No plano espiritual, nós podemos fazer isso. Eu prometi a dica para quem está aqui, para quem está no YouTube. Quem quiser ficar jovem, não precisa gastar com botox, com cirurgia, com nada. É só morrer. Morreu, rejuvenesce. Olha o tanto de mil de ienes que vocês vão gastar com a cirurgia. Ok? Pelo amor de Deus, mulherada que tem em casa não vai fazer isso. Espera que dá tempo. No livro Paulo Estevão, que nós falamos aqui, Paulo de Tarso, ao lado, né, de Roma, próximo à cidade, ele é executado, já com um pouco mais de 60 anos de idade. Olha como é que ele está velhinho. E assim que ele desencarna, ele volta à mesma fisionomia que ele tinha por volta dos 30 anos. Então, é uma capacidade, isso está no livro dos Espíritos, é uma capacidade que nós temos do lado de lá, de manter a fisionomia que nós quisermos, desde que nós tenhamos merecimento para isso. Vamos voltar para a palestra. No livro Contos desta e de Outra Vida, nós vamos pegar a história de Leocádia Silva, uma educadora, no título desse livro, O Segredo da Juventude. Como faz para ficar jovem então, Adriano? Vamos ler aqui. O nome dela é Leocádia Silva, educadora, 701.280 horas a existência terrestre dela. Mocidade laboriosa, 175.200. Magistério digno, 65.000 e uns quebrados. Alimentação e higiene, 43.800. Estudo e atividade religiosa, 41.900. Repouso necessário, 109.500. Devotamento aos necessitados, 85.100. Vamos dar uma pausa aqui. Quantas horas nós temos aqui de ajuda aos necessitados? Vamos fazer uma reflexão nossa, interior. Quanto tempo nós doamos para o próximo? Tarefas variadas de auxílio. Noites de vigília a enfermos. Quantos enfermos nós visitamos? Às vezes o nosso vovô, a nossa vovó está doente e nós não queremos saber. Mas quando ele recebe o dinheirinho da pensão ou alguma coisa, nós corremos lá para pegar umas moedas, né? Conversação sadia. Tudo que nós falamos o dia inteiro, seja pelo WhatsApp, seja pelo Viber, seja pelo Face, Twitter, ou por motivo que vocês quiserem. Quanto que nós gastamos com conversação sadia? Variadas tarefas de caridade. Tudo isso a Leocádia fez. E aí nós vamos ver nesse texto que ela do lado de lá se mantém muito jovem, por conta da capacidade de trabalho dela. E tem onde passear, pessoal? Também não dá só para trabalhar, né? Trabalhar e comprar casa, tem que passear, não tem? André Luiz relata aqui no livro Nosso Lar, tem o Bosque das Águas. Um local muito bonito, onde eles se reúnem ali para conversar, enfim. Olha o Shinkansen aqui, ó. Esse aqui é o aeróbus do Nosso Lar. O Bosque das Águas. André Luiz então conhece aqui no Nosso Lar, ele aprende que tudo que é feito tem música. É feito com música. Por isso que aqui no grupo de orações de Rôndio tem música antes de começar o trabalho. Aqui é uma parte da colônia construída pela ministra Veneranda. Ministra Veneranda é a única na colônia, era a única na época que havia visto o Cristo. Então ela tinha já muito tempo de trabalho ininterrupto, e ela já tinha visto o Cristo. Aqui tem o parte da música, onde eles vão assistir uma ópera, e eles então retornam para casa. Podemos visitar a família na Terra, pessoal? O que vocês acham? Dá ou não dá para visitar? Mas só quem mora no Brasil, quem mora no Japão, para onde nós podemos visitar? Em qualquer lugar, desde que nós tenhamos merecimento.
O André Luiz, então, tem esse merecimento, é convidado a vir à Terra. E quando ele chega em casa, agora é a pergunta para os homens, pessoal. Prepara isso aqui hoje, prepara o coração, hein? Tio Abra, você também, tio. Olha a outra. Quero ver. O Ideixa até já soltou, ele já está... Calma, relaxa que a pergunta é fácil. Ele se aproxima da casa e lembra de Zélia, dos filhos que ele havia deixado. Só que quando ele está bem pertinho da porta, ele ouve Zélia conversando com alguém. E ela diz assim: ah, doutor, outra viuvez eu não vou aguentar. E ele fala: como é que é? Outra viuvez? Ela casou de novo? E aí ele adentra dentro da casa com que cara, pessoal? Os meninos aí. Com essas que vocês estão aí, ó. A felicidade dele, saber que ela estava com outro em casa. E aí o que acontece com o André Luiz? Ele percebe que Ernesto, que está na cama, o novo esposo de Zélia, estava acompanhado de espíritos não tão legais, né? Prejudicando a saúde dele. Quando o André Luiz sente raiva, ódio, por ver um cara na cama dele, para onde ele vai? Ele volta para o umbral. Ele já tinha ficado 8 anos, aqui nesse momento já tem 1 ano que ele está na colônia, já havia aprendido, estava trabalhando, tinha merecimento para vir, mas no momento em que ele sente raiva, ele volta para o mesmo local onde ele estava, com a roupa rasgada, ouvindo os espíritos, passando fome e sede. A mesma sensação. No filme Nosso Lar mostra bem isso. Vocês podem ter um efeito lá muito bacana que vocês podem ver. Imediatamente o que ele faz? Ele leva, opa, mas aqui não é o meu lugar. Eu estava na colônia, o que eu estou fazendo aqui? Ele muda o pensamento. E aí ele faz exatamente como vocês homens aqui em Ronde hoje fariam, né? Faz uma prece pelo cara. Sim ou não, pessoal? Faria ou não faria? O senhor não tinha certeza que o senhor faria, mas... E aí então, Narcisa aparece para ele e diz: André, eu ouvi o seu chamado. Você precisa de alguma coisa? E ele diz: sim, eu preciso. Quando eu morri, Zélia e meus filhos ficaram sozinhos aqui na terra. Não tinha ninguém para cuidar deles. Se não fosse o meu irmão, Ernesto, eles teriam passado fome. Os meus filhos teriam passado dificuldades. Eu não posso ter raiva de Ernesto. Eu preciso ajudá-lo. Olha a capacidade dele. E pouco tempo que ele estava do lado de lá na colônia. E aí então Narcisa, junto com ele, recolhe algumas folhas de mangueira, de eucalipto, fazem uma espécie de chá, e ele passa a noite inteira então fazendo com que Ernesto inale aquele vapor. E no dia seguinte Ernesto amanhece muito bom. O médico relata no livro, o médico da família: olha, eu nunca vi uma reação tão fantástica como essa, tão rápida. E aí o André Luiz relata que nunca tinha sentido no coração uma paz tão grande quanto ajudar alguém que ele não conhecia e que alguém que teria raiva, por conta do motivo. Ele é recebido então de volta em Nosso Lar e é condecorado como cidadão de Nosso Lar. A nossa palestra termina aqui, turminha. E aí vamos amarrar isso de uma maneira mais fácil para entendermos. Para onde nós vamos quando nós morrermos? Vamos pegar os 3 exemplos que nós demos hoje aqui. Me ajudem a lembrar que eu já esqueci. André Luiz, Camilo Cândido Botelho e Jacó, Frederico Figner. Todo mundo lembra? Como é que o André Luiz desencarnou? Não tinha religião, não conhecia Deus, foi para o umbral, ficou 8 anos lá. A vida dele era totalmente tranquila, não tinha preocupação nenhuma com religião, com Deus, com nada. Vivia a vida simplesmente. Foi para um local, passou por dificuldades, por sofrimentos. Camilo Cândido Botelho comete suicídio, dá um tiro na cabeça, passa muito tempo sofrendo dentro do caixão, vai para o Vale do Suicida, fica muito tempo lá, até conseguir permissão para sair de lá. Olha o tanto de sofrimento. É diferente do André Luiz, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Melhor ou pior? Pior que o André Luiz, é isso? E o caso do Frederico Figner, do irmão Jacó? Melhor ou pior que os outros, Mateus? Melhor, né? Por que melhor? Trabalhou a vida inteira no bem, mas mesmo assim teve dificuldades. Ele sente a perturbação também. E aí, para amarrar nossa palestra, nós vamos lembrar de quem? De Jesus, que nos diz que, independente de como ou onde nós morrermos, Ele estará conosco. Ele fala o quê? Estarei com vós até o final dos tempos. Pegando esses 3 exemplos que nós demos hoje aqui, André Luiz, Camilo Cândido Botelho e Frederico Figner.
qual dessas vidas nós queremos para nós? O que eu quero para mim? Que estilo de vida eu tenho? Que estilo de vida eu quero? E é isso que vai determinar para onde nós vamos. Adriano, então eu posso querer ir para uma colônia espiritual muito evoluída? Eu vou? Sim. Se você fizer por onde, a passagem está comprada. Olha que interessante. Só depende de nós. Já pensou se alguém fala assim, olha, para você ir para tal lugar depende disso, disso, disso. Muito. Seria mais difícil, não é? Olha como Deus é maravilhoso. Deus é tão misericordioso que dá nas nossas mãos a possibilidade de escolhermos para onde nós queremos. Mas sério isso? Sério, eu acabei de mostrar para vocês nos livros aqui, ó, quem está duvidando é só ler. Por quê? Porque depende somente de mim. Eu posso mudar. Então, se eu amar mais, se eu buscar ajudar mais, se eu compreender mais, se eu tiver mais paciência, se eu for mais tranquilo, mais calmo, se eu for mais honesto, se eu for mais simples, tudo depende de nós. Só que às vezes nós não queremos isso, né? Nós queremos que o outro faça para nós. E aí nós aumentamos a nossa dificuldade. Porque ninguém faz nada para ninguém. Não dá para fazer pelo outro. Eu posso ajudá-los, como vocês podem me ajudar. Mas eu não posso viver o que vocês têm que viver. Ou vocês acham que dá para viver o que o outro precisa passar? Às vezes a mãe faz isso, né? A mamãe gosta tanto dos filhos que ela quer sofrer por eles. Protege, 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 mas tem uma hora que a vida vai lá e mostra a verdade. Por quê? Porque não dá para a mamãe passar por aquilo que nós temos que passar. Não tem como. Cada um tem o seu momento. Lembra do planejamento reencarnatório? Tudo aquilo que nós escolhemos, nós vamos passar. Para a galerinha que está aqui na frente, para os jovens, às vezes nós temos uma prova na escola muito ruim, não é assim? Mas se nós tivéssemos estudado, a prova seria fácil ou difícil? Se tivesse estudado, não seria difícil, Mateus. Se tivesse estudado, seria fácil, né? Mas nós não estudamos. E aí, faz o quê? Danou-se, né? Eu não vou perguntar se no Japão dá para colar, porque a resposta deve ser que não, né? Porque tudo para vocês aqui é não, né, seu Mateus? Para quem está nos assistindo, fique no Brasil, aqui não dá para colar, melhor. Nós damos um jeitinho brasileiro, né? Assim, nós queremos enrolar. Do lado de lá não tem como enrolar. Lembra da máscara? E aí então nós vamos lembrar de Jesus, porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: vós sois deuses. Nós podemos fazer tudo. Só que o exemplo de Jesus maior qual é? Por que Jesus nos ama? Por que Jesus é Jesus? Porque Ele nos olha indistintamente. Japonês, brasileiro, africano, português, não importa. O amor é o mesmo. Enquanto nós não tivermos essa capacidade de amarmos ao outro, ou olhar com o mesmo olhar que nós temos para o outro, para as pessoas, do mesmo jeito que nós olhamos para quem nós amamos, nós vamos continuar com dificuldade. Porque nós temos facilidade em amar quem nos ama. Agora, quem não nos ama, nós queremos distância. E aí complica. E para encerrar então, pessoal, aqui nós vamos ver Jesus, Allan Kardec, Chico, né, Francisco Cândido Xavier, o ministro Clarencio e esse é o André Luiz. Nós temos, uma surpresa para as mães, que é, na verdade, o Cazu pediu para que nós lêssemos um poema aqui e que representa tudo aquilo que a casa, né, Grupo de Orações, gostaria de falar para vocês. Como não deu tempo de nós escrevermos isso num cartão, nós vamos ler aqui. Então, nós gostaríamos que vocês prestassem atenção, porque é um texto que está no livro. Já tem gente pondo óculos para ler, eu fui e apaguei. Você viu como é que eu sou ruim? Eu vou esperar ela colocar. Quando ela colocar, eu apago. Você viu, seu Piotr? Eu sou ruim mesmo. Essa mensagem está no livro Os Dois Maiores Amores. É um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. São vários espíritos que escrevem esse livro, mandam mensagem. E no prefácio, o Emmanuel relata que o título Os Dois Maiores Amores é referente aos dois maiores amores que nós temos na Terra, ao amor de mãe e ao amor de Jesus. E ele coloca que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima ao amor de Jesus, que aqui na Terra nós não temos outro amor. O único amor verdadeiro aqui na Terra é o amor de mãe, que ama indistintamente, ou seja, incondicionalmente. O filho pode ser bonito ou feio, a mãe ama. Ladrão ou honesto, a mãe ama. Ou seja, a mãe sempre vai amar o seu filho. E aí então nós vamos ler o poema que diz assim: honrarás tua mãe, honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era um segredo da vida entre o devotamento e o mundo espiritual.
na juventude ou na madureza. Lembra-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrochasses a luz e trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos. Preferiu trocá-los por lágrimas de sofrimento para que tivesse segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclama, a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras. Melhor escravizar-te à execução de teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada via senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhe pudesses dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe, ainda quando o discernimento te coloca em posição diversa em matéria de opinião, porque ela, se tem habituado à interpretação diferente do mundo, não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos, e espera, com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te cerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Emmanuel. Parabéns a todas as mãezinhas pelo Dia das Mães. E agora acho que tem uma surpresa para vocês aí, Estevam. Vamos lá? É. Então vem cá. Muita surpresa que eu Tem ou não tem? tenho. Não sei, a surpresa é de vocês, eu não sei. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos.